4, 3, 2, 1. Salve, salve, pessoal. Estamos no ar, num horário um pouco não habitual, mas estamos aqui. Começou esse podcast, esse humilde podcast, que se propõe a conversar sobre esses 3 aspectos na vida das pessoas. E hoje eu recebo aqui uma mineirinha. Hoje está regada café e pão de queijo, né? Que mais, segundo os dados estatísticos nossos aqui, o que mais a gente recebeu foi o segundo público foram mineiros. Então, mais uma vez, Minas Gerais está representada. E hoje eu trago aqui alguém que eu conheci pelo TikTok, faz um belo trabalho, um lindo trabalho, aliás, de evangelização. Acadêmica de medicina veterinária, cruzeirense, aqui e acolá, nascida aí. Montes Claros está mais para cima ou mais para baixo? É no norte de Minas, está mais para cima. Está mais para cima de BH, né? Isso. Mora no norte de Minas e resolveu evangelizar pela internet. Olha, Júnior Marise Castro Silva, é sua mãe? É alguém? Opa, pelo menos a audiência da família a gente vai ter aqui. Minha mãe está ali também vendo um pedaço, saiu, mas eu mandei o link para ela. Tereza, me fala, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Me fala, medicina veterinária, o que te fez ir para essa área aí? Então, é bem interessante, na verdade, o que me levou a essa área, porque foi um testemunho muito grande de minha vida, sabe? Foi um caminho que foi muito, muito importante para a minha evangelização. Eu tinha acabado de entrar no 3º ano do ensino médio, e uma das minhas maiores preocupações era a questão de não saber o que eu ia cursar. Eu não tinha entendido ainda o propósito de Deus para mim. Isso era algo que me gerava certa angústia, porque a minha maior preocupação era não ser feliz em minha profissão. Sempre foi uma preocupação na minha vida. Porque eu prezo muito pela felicidade, tal como Deus prezou na Bíblia, né? Então, eu, assim, pedia muito para Deus me mostrar o que Ele queria de mim, não o que eu queria, mas porque os planos dele para mim são perfeitos. E por mais que eu não os compreenda, que Ele pudesse me mostrar. E assim, pasmem, medicina veterinária foi um curso que eu nunca imaginei fazer, muito pelo contrário. Eu sempre disse que eu nunca faria medicina veterinária, porque eu gosto demais de bicho, eu amo animais, e eu não achava que eu seria capaz de vê-los sofrer, de lidar com o sofrimento deles. Então, assim, por mais que a área da medicina veterinária seja muito ampla, nem sempre tenho contato direto com os bichos, se eu fosse para a área, eu gostaria de mexer com clínica, com cirurgia, consequentemente, lidar com animais doentes. E eu não me achava capaz de tal. Até que eu me apeguei a São Francisco de Assis por um motivo que nem eu sei explicar, é mais Deus mesmo. Eu sempre tive uma afinidade com ele. Falei para São Francisco e para Santa Terezinha, que é a minha santa de devoção, está aqui presente com a gente hoje, para me ajudar. Inclusive, eu chamo Tereza por causa dela. Pedi para eles me ajudarem nesse caminho, assim como meu anjo da guarda, né? Nossa Senhora e, enfim, a milícia celeste. E assim, quando chegou uma época que a minha cachorrinha, que inclusive está aqui comigo agora, ela deu, assim, não é que ela adoeceu muito, muito sério, sabe? Mas ela estava com um probleminha no fígado e meio que os exames para se descobrir esse problema acabaram saindo um pouco caros, mas era algo tranquilo de tratar, graças a Deus. Enfim, estava voltando da clínica, né, que eu tinha levado ela para fazer esses exames, tinha gastado muito dinheiro nessa clínica, estava desesperada com como que eu ia arcar. E quando eu tava voltando para casa, o que eu vejo na porta, assim, na minha rua, sabe? Na porta de casa. Uma cachorra da rua, filhote, em um estado deplorável. Então, assim, ela estava com pelos, estava com úlceras, a pele dela sangrava, ela fedia, mas não era aquele fedor de sujeira, era o fedor das chagas mesmo, sabe? Muito pus, você passava assim a mão nela, chegava a sair um cross na sua mão, justamente porque a situação estava horrível, 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 horrível. Então, me compadeci, óbvio, fui lá na minha casa, corri, peguei um pouco de ração, levei para ela. E aí foi quando eu comecei, fui com a cara mais limpa do mundo, pedi, pelo amor de Deus, pra minha mãe deixar eu cuidar dela.
E assim, minha mãe já tava, minha filha, nós acabamos de gastar dinheiro com a cachorra, não sei o que, não sei o que. E eu, mamãe, pelo amor de Deus, como é que nós vamos deixar essa cachorrinha assim do jeito que tá, tal? Enfim, minha mãe deixou eu levar ela lá para casa e nós começamos a busca para alguma clínica veterinária, porque ela estava em estado deplorável, não tinha como só deixar dentro de minha casa, tinha que tratar assim de urgentemente. E aí eu lembro que numa correria para ver onde é que ia deixar essa cachorra, para pegar a caixa, para colocar ela dentro, pegar a toalha, eu passei na frente de uma imagem de Nossa Senhora que tem aqui em casa. E assim, quando eu olhei para ela, eu me lembrei de São Francisco. Na verdade, eu vi ele através dela. E assim, não foi uma oração. Eu só olhei para ele e gesticulei: São Francisco, me ajuda. Não ajoelhei, não foi um momento que eu parei, não foi uma coisa assim, nossa, uma coisa profunda, não. Só falei assim: me ajuda. Continuei seguindo para buscar a caixa dessas coisas. Na hora, minha mãe vira e fala: filha, consegui uma consulta de graça para essa cachorra, nós temos que ir agora. E assim, eu fiquei chocada, porque, meu Deus do céu, pegamos a cachorra, levamos para uma clínica, uma veterinária. Sim, uma veterinária permitiu, né, a consulta gratuita. A veterinária foi da casa dela para a clínica, que ela já tinha acabado o expediente. Ela foi por bondade, não cobrou um centavo. E quando a gente chegou lá, ela virou: não, a cachorra está com sarna negra, em estado avançado, está com tanto de coisa, precisa de 1000 medicamentos, antibióticos, nananana. E esses medicamentos que ela precisaria urgente eram muito caros. E eu virei com a cara limpa do mundo, falei: São Francisco, o senhor me ajudar na consulta, me ajuda agora também na questão do medicamento. Quando pensa que não, um cara que, assim, era um pai, minha mãe é professora universitária, era um pai de um aluno de minha mãe que nada tinha a ver com a história, que de alguma maneira ficou sabendo que nós estávamos com essa cachorrinha, porque a gente ia mandando mensagem para ONG, para tudo sem imaginar. Então, assim, né, ele era ativista também, deve ter ficado sabendo. Mandou uma mensagem para ela falando: olha, não vou poder dar lar temporário, e eu fiquei muito triste de não poder ajudar vocês com lar temporário, porque a sarna negra, ela é contagiosa a outros cachorros, não é a humano, mas é a outros cachorros. E ele tinha 6 cachorros. Então, assim, ele pegou e falou: em compensação, por não poder dar o lar temporário, eu pago todos os medicamentos que ela precisar. Todo o tratamento dela. E, assim, tinha ficado uma coisa muito cara. A gente virou e falou: moço, você tem certeza? Porque se você puder ajudar com a quantia, é mais acessível e tal. E ele: não, eu faço questão. Pagou toda a despesa que tivemos na clínica. Toda. De remédio, de antibiótico, de cone elisabetano. Tudo. Voltamos para casa. E assim, foi um desafio o tratamento dela, justamente porque ela não podia ter contato com as minhas cachorras. Então a gente teve que criar divisões na casa. E assim, acabou que em menos de um mês ela já estava com pelo, ela já estava com uma melhora, assim, milagrosa mesmo, sabe? A veterinária não acreditou, a veterinária falou assim: não tem condições desse cachorro ter melhorado tanto em tão pouco tempo. Ela cresceu o pelo de novo, não tinha mais ferida, comia, brincava, tudo sem imaginar. E assim, nós conseguimos, a melhora dela foi tanta que rapidamente a gente já conseguiu encaminhar ela para castração e arranjamos uma família para adotar ela, graças a Deus. E eu falei assim tudo isso porque foi nesse momento que eu ajoelhei no chão e que foi como se São Francisco estivesse falando assim: tá vendo que você é capaz? Tá vendo que você lidou com isso? Tá vendo que não é só porque o animal tá doente e você não consegue? Porque é isso que Deus te chama para ser. Então foi nessa hora que a ficha caiu para mim, sabe? Porque foi uma coisa que eu verdadeiramente nunca pensava em cursar. Não era, eu gostava muito de animal, mas eu pensava: não é para mim, vou ter que ver o bichinho sofrer. E foi quando minha ficha caiu mesmo, que eu virei e falei: meu Deus, é isso mesmo, São Francisco? E ele: é isso mesmo. Então busquei saber da profissão, falei com minha mãe, sempre recebi muito apoio dela, graças a Deus. E foi isso, por isso que eu decidi pela medicina veterinária. Nossa, não tem nem como eu... Eu decidi, Não. Ele que te mostrou o caminho. Não tem nem como eu te perguntar o que eu sempre pergunto para o pessoal aqui. Que, galera, poxa, mas direito, engenharia, nada assim, porque Deus já te colocou nesse caminho mesmo, né? Assim, de fato, e praticamente um outdoor, né? Falando assim: você tem que ir para tal lugar. Porque eu falo desde com Deus, eu falo: Deus, o Senhor tem que ser claro, porque eu sou o lerdo, eu sou o som, eu preciso que o Senhor coloque luzes, setas, me indique o caminho, porque eu preciso disso. E foi isso que ele fez.
Aí, deixa eu te falar quem está aqui. Seu Valdir. Meu avô. Esta é minha neta linda, amo você. Falou aqui. Mas nunca tinha te passado assim, quando pequena, seguir outra área, Não. não? Você sempre gostou de bicho mesmo? Sempre gostei de bicho. Eu pensava em fazer administração não por vontade, mas era tipo um plano B. Tipo assim, o meu plano conforto. Porque minha mãe é administradora, meu pai é administrador, e a área por si só ela é muito abrangente. Então eu pensava assim, cara, vai ser uma área que no mercado profissional vai me dar muita abertura, de uma maneira geral. E assim, eu pensava, se eu não pensar em nada, se nada vier à minha mente, eu vou para administração. Mas, assim, uma coisa mais por conforto, sabe? Não de fato porque eu sentia um chamado para isso. Só porque não tinha pensado em outra Uhum, coisa. uhum. E hoje, como você se sente? Ai, feliz Cursando? demais. Você está em qual período? Tô no primeiro período, tô terminando o primeiro período. Semana que vem eu já vou. Semana que vem eu termino o primeiro período. Em julho, já tô no segundo. Você fez 18 esse ano, então? Fiz. Ah, ainda é muito novinho, vai ver muita coisa aí. Pessoal, opa, o pessoal subindo aí, tem um bocado de gente aparecendo. Tereza, eu te Oi. conheci por causa do TikTok, por causa das redes sociais, né? Eu resolvi, quando fui que eu era catequista, falei, vou usar o TikTok para alguma coisa, não para ficar só vendo vídeo e dando risada. Ou para ganhar dinheiro, né? Que agora estão dando dinheiro, né? Eu consegui juntar 40 centavos já. Daqui para o final da semana chega em R$ 1. Mas eu te conheci pelo teu trabalho, que você pelo trabalho de evangelização que você faz. O que te levou a cruzar esse caminho nas redes sociais? Então, eu sempre fui muito ativa na igreja, em geral, em grupo de jovem, em grupo de oração, em liturgia, enfim. Sempre fui muito ativa na igreja, pessoalmente, de participação. Então, essa pandemia, quando ela veio e nos obrigou a fechar, a cancelar essas reuniões, foi uma coisa que me afetou muito, porque eu pensava assim, poxa vida, como agora que eu vou evangelizar, que eu vou seguir com o meu trabalho de falar sobre Jesus, sabe? E assim, eu gravava uns vídeos no TikTok, mas eu deixava nos rascunhos, porque era só pra mim, sabe? Eram vídeos assim católicos. E esses rascunhos eu sempre mandava para um amigo meu, que ele também é muito católico, católico fervoroso. E ele sempre me estimulava a postar. Ele virava e falava: Tê, posta, por que não? Você tem capacidade, você tem jeito para isso. E eu virava e falava: não vou postar nada, não, vou com vergonha mesmo. E assim, inclusive o nome dele é Pedro, inclusive, muito obrigada por ter insistido, porque ele Aí, foi Pedro. fundamental para eu estar nesse caminho. E ele sempre falando, ter posta esse negócio, vai fazer um bom trabalho, esse é seu apostolado, não sei o que, não sei o que. E assim, eu fui sentindo muita falta da questão de evangelização, pela ausência dos grupos, que, sabe, faz muita falta. Por muitas vezes nem consegui ir em missa presencial, porque estava proibido e tal. E assim, eu pensei, cara, de fato, por que não? Eu rezei, eu falei assim, Deus, é isso que o Senhor quer de mim? Porque, querendo ou não, muitas pessoas acham que internet é terra sem lei. Então, assim, eu sabia que eu ia ter um hate muito pesado, eu sabia que eu ia ter muitas pessoas contra mim. Então, assim, eu fiz uma oração, falei, pai, o Senhor acha que é isso que eu devo fazer? O Senhor quer que eu faça isso? Porque se o Senhor quiser, eu também quero. Mas se não for da sua vontade, eu não faço. E aí eu tive essa confirmação com diversos, enfim, diversos outros amigos, na própria rede social, tal, e postei meus primeiros vídeos. E assim, graças a Deus, o apoio que eu recebi da própria comunidade católica foi gigantesco, É. porque os meus primeiros vídeos já foram muito polêmicos, que já foram que assim, eu nem queria, sabe? Que eu não tinha muita noção do que era um assunto polêmico dentro do TikTok, o que dava engajamento, o que não dava. Que eu já comecei assim falando sobre aborto, por exemplo. E eu achava que ninguém ia ver meus vídeos, então não tava nem aí. Mas quando eu vi, já veio aquela assim, gente metralhando, falando assim, nossa, não te conhecia, você também é católica, que bom que você tá falando. Então eu conheci tanta gente boa, e isso me impulsionou tanto. Foi basicamente uma confirmação de não, que era isso mesmo. E aí as pessoas, óbvio, pessoas de más intenções foram aparecendo com o tempo, mas não me tiraram essa base que eu tive de acolhimento, de oração e de fé, sabe?
Uhum. Falando em Pedro... Oi, amigo! Dona Terezinha, sua avó, também está aqui. Aham, maravilhosa. Foi mais ou menos o que eu senti também, assim, ainda mais que eu tinha saído da catequese de 2018 e estava passando um tempo lá no Acre, entre o Acre e o Rio de Janeiro e tal, e aí senti falta, falei, poxa, vou. Né? Você falou dos haters, você já enfrentou? Eu vejo muitos assim. Faz um tempinho que nenhum aparece, até porque eu vou e apago, né? Não me dou mais o trabalho de responder assim, porque acho que eu prefiro evitar, até para manter a saúde mesmo. Mas qual foi o pior tipo de hater que você já enfrentou? Assim, é que em questão, pra mim a pior coisa não é falarem mal de mim, sabe? É falarem mal. Meu ponto fraco é Nossa Senhora. Então, assim, no quesito hate de protestante, intolerante, essas coisas, o que mais me afetou no sentido sentimental, sabe? Porque Nossa Senhora, cara, o meu apego com ela é uma coisa surreal. Ela, assim, ela é a minha vida, Deus é a minha vida e eu vou a ele por ela mesmo. Foi quando ele veio no meu vídeo e comentou que ela era uma mulher qualquer. Aí aquilo ali mexeu comigo. Nossa Senhora, eu soltei sangue de Jesus. Foi o único comentário de protestante que eu me dei o trabalho de responder. Porque eu virei e falei, olha aqui, você não vai entrar no meu vídeo e falar que a minha mãe é uma mulher qualquer. Porque você apresentei 1 milhão de versículos bíblicos, estudos teológicos, para já calar a boca, sabe? Porque, assim, uma coisa, se você considera ela uma mulher qualquer, o problema é seu. Mas querer falar, porque ele virou e falou que ela não era digna de nada, que ela não passava de uma mulher qualquer. E eu, moço. Mas, assim, ataque pessoal, em minha pessoa, acho que a coisa mais pesada, mas não necessariamente me afetou, foi, né, foi a questão de feministas desejarem que eu fosse estuprada, que eu fosse morta. Então, assim, são coisas muito pesadas de se ler, de desejar para alguém. E já me Nossa. desejaram várias vezes. E, assim, não me afeta porque, do fundo do meu coração, não me afeta mesmo, porque eu penso assim, cara, só confirma a hipocrisia do movimento. Tipo assim, tá confirmando o que eu falo nos meus vídeos. Então, assim, mas é uma coisa muito pesada para se dizer. Eu entendo que se fosse com outra pessoa, talvez com um estado de saúde mental mais abalado e tudo mais, fosse uma coisa que, sabe, ficaria, que a pessoa ficaria remoendo. Então, isso é muito perigoso de se propagar, esse ódio gratuito. Então, assim, o ataque pessoal mais pesado que eu já sofri foram essas questões, foram de feministas Você e denunciou? homens, né, a favor do feminismo e tal. Você denunciou? Oi? Você denunciou o comentário? Não, eu queria propor outra coisa, né? Que eu virei e falei assim, olha, mas como que você me deseja isso, sendo que o seu movimento prega empatia? Vocês pregam uma empatia seletiva? Porque se você confirmar isso, você está confirmando minha tese. Então a gente começou um debate, né? Várias feministas foram assim falando, mas porque ela não é obrigada a gostar de você por ser feminista. Eu falei, eu nunca disse isso, eu também não gosto de vocês, tô brincando. Tô brincando. Mas eu falei assim, eu nunca disse isso. O negócio é que se ela prega o respeito a todas as mulheres, o mínimo que ela podia fazer é respeitar a outra mulher. E, Uhum. assim, eu percebi que, cara, não valia nem a pena, sabe? Foi comentários e elas continuavam clicando na mesma tecla. Mas, porque como você é uma mulher e fala mal do feminismo, eu não tô falando mal do feminismo, tô falando que é um movimento hipócrita. Vocês estão confirmando isso. Então, assim, eu nem me dei o trabalho de denunciar, de continuar e tal. Eu virei e falei, olha, muito obrigada, me deu engajamento, é isso aí. Então, ficou por isso mesmo. Uhum. E você já enfrentou algum... assim, eu recebi também, ou recebo, aí eu apago, como eu falei, mas já recebi elogios de protestantes. Você já recebeu? Eu já Não recebi, igual elo... nesse vídeo que o moço falou de Maria. Tá, Hum. tá. Eu achei que tinha travado. O vídeo que o moço falou de Maria, eu fiz um vídeo respondendo, né? Igual eu te falei. E protestantes vieram me pedir desculpas pela falta de educação do cara, sabe? De virar e falar assim: olha, realmente foi totalmente mal educado ele ter vindo em um vídeo, um conteúdo católico, principalmente falar que ela era uma mulher qualquer. Alguns protestantes, né, uma minoria já viraram e falaram: não, realmente, ela foi uma mulher muito agraciada e tudo mais, e ele não tinha o direito de vir no seu perfil e atacá-la dessa forma. Não no seu perfil, mas no perfil de ninguém, sabe? Porque isso é de fato intolerância e tudo mais. Mas, assim, foi
minoria, mas eu valorizo muito essa minoria, porque, de fato, né, é uma coisa importante de se dizer. Uhum. Você imaginou ter o tanto de seguidores que você tem em menos de um ano? Não, não mesmo. Eu achei que ninguém ia nem ver meus vídeos, sabe? Igual eu te falei, por isso que eu já comecei com um assunto assim, sei lá, que é polêmico, mas na época eu verdadeiramente não postei assim, pensando, nossa, eu vou criar uma confusão. De forma nenhuma. Eu postei assim, que foi um vídeo, se não me engano, eu não me lembro muito bem, mas era um vídeo que era tipo assim, me diga que você é contra o aborto sem me dizer que você é contra o aborto. Tipo isso, uma coisa assim. E aí eu peguei e falei, eu sou católica apostólica romana. Eu lembro Pronto. desse. Sim, e foi isso, sabe? Não foi nada demais. E eu lembro até que eu tava na roça do meu padrinho, a internet lá nem é a melhor de todas. E eu postei sem nenhuma pretensão. Postei, larguei o celular de lado e fui comemorar, que era aniversário do meu padrinho. E assim, quando eu voltei, peguei, tava lá, mais de 5.000 visualizações. Eu levei um susto. Eu falei assim, quê? 5.000 pessoas me viram? Aí eu fui para os comentários, eu levei assim, um susto muito grande. Então, eu não esperava mesmo. Eu entrei sem pretensão nenhuma, sem pretensão de ser vista, sem pretensão de ser notada, nem pela própria comunidade católica, que eu ficava olhando muitos outros influencers, eu pensava, cara, se um dia eu for, assim, 1% do que fulano é, eu já vou estar muito feliz. Então, assim, não esperava mesmo, não esperava nunca. Nunca, nunca, nunca. Uhum. Eu também dei uma crescida, mas nem tanto, mas eu acho que o que vale mais mesmo, né, é o... Para mim, se atingir uma pessoa, já tá de boa. Já as pessoas me perguntam por que eu continuei, né, com o que eu criei isso. Né? Isso surgiu de uma ideia que eu faço parte do movimento de Focolares, e aí a gente fez o podcast das reuniões lá dos jovens, e aí acabou que não foi para frente. Eu falei, cara, eu vou continuar com isso. Aí comecei e fiz. Estou aí já no... Nossa, peraí, são 11, 13, acho que no 30º e poucos episódios. Você começou primeiro no TikTok ou no Instagram? No TikTok. Meu Eu, Instagram, eu, eu tinha Instagram, mas era pessoal, sabe? Assim, eu uhum, não movimentava ele, muito menos falava sobre a religião, porque era só pra postar homenagem, Dia das Mães, essas coisas. Não usava muito, não. uhum. Mas no Instagram você já tem bastante gente também, né? No Instagram ele é bem recente, mas assim, eu achei importante fazer um Instagram que focasse na nossa religião, sabe? Que de fato, assim, eu fosse fazer o mesmo trabalho do TikTok. Então, por isso que eu criei. Uhum. E eu coloquei aquela católica, porque todo mundo que me mandava mensagem, você é aquela católica do TikTok? Então, assim, eu achei que seria um nome bem sugestivo. E eu, sim, sou aquela católica do TikTok. E você não pensa, Tereza, em seguir esse lado de comunicação, não? Então, por enquanto, não, mas pode ser um planejamento futuro. Estou aberta à vontade de Deus. Estou seguindo, assim, os planos dele. E cada dia ele vai mostrando coisas novas, me dando ideias. Quem sabe um dia, né? Não é algo que eu vou Uhum. excluir de forma nenhuma. Atualmente, não. Mas quem sabe? Você já, tirando, a gente falou um pouco da parte profissional, como anda o teu discernimento quanto à vocação? Então, é uma coisa para mim muito clara, sabe? Eu tenho a vocação do matrimônio, da maternidade. Eu já me questionei a questão de ser o seguinte: eu já pensei assim, será que a minha vocação é o matrimônio? Ou será que assim, é algo mais comum socialmente, sabe? Que, tipo assim, é uma coisa que de fato é Deus que tá me falando, é algo que eu só tô seguindo os passos de minha mãe, da minha família, etc. E assim, eu fui em diversas adorações e eu pedi esse esclarecimento. E de fato me veio a confirmação, principalmente assim, pelo fato de que desde pequena eu tenho um sonho que eu sempre falo isso, não sei de onde surgiu, porque eu nunca tive esse tipo de influência, nem dentro da minha família, nem dentro de nenhum relacionamento, assim, de amizade e tal, que é a questão de o sonho de adotar crianças, de ser mãe de crianças adotadas, sabe? Então, assim, eu pensei, por que eu teria esse sonho desde tão nova, tão nova, tão nova, sendo que se não fosse essa a minha vocação, sabe? E a questão assim, da confirmação mesmo, de rezar, de ter confiança, de perguntar, questionar, pai, essa é a minha sua vontade?
Então, é algo que, para mim, é muito claro, graças a Deus. Uhum. Mas nunca te passou assim, não. Sempre foi claro mesmo. Tipo, Sim, aquela vida religiosa, ser consagrada, celibatária, leigo, celibatário, nada, não. Você sempre eu teve sempre isso assumi na muito cabeça, não. isso. Sim, por isso que, assim, por isso que eu falei a questão eu sempre achei uma vocação muito linda, principalmente que eu falo, né, que se eu fosse da vocação religiosa, eu iria com certeza seguir as Irmãs de Caridade, né, que é a Ordem de Madre Teresa. Porque eu acho o trabalho delas lindo. E eu falava assim, mas pai, me fala, se eu tenho a vocação matrimonial ou é algo mais, assim, de convivência e tudo mais. Então, assim, mas ter essa dúvida mesmo de virar e falar, gente, mas qual vocação eu vou seguir? Não, sempre esteve para mim que era matrimonial, me permitia a questão da dúvida, assim, da confirmação, não era nem dúvida, né? De uma confirmação com Deus, do meu anjo da guarda, pedindo instrução, que eu sou muito apegada com o meu anjo da guarda, com Nossa Senhora, então os dois, para mim, estão presentes em todos os momentos da minha vida, eu virei e falei. Micael, que meu anjo da guarda tem nome, viu? Chama Micael. Micael me Uhum. fala, se é isso aí, se não for, você me tira desse caminho, você me mostra. E me mostra assim de maneira clara, porque, de novo, coloca outdoor, luzes certas, mas assim, brincadeira. Mas foi isso, assim, um momento de muita oração, de, como se chama? De acompanhamento espiritual. Então foi algo que foi se confirmando, sabe? Uhum. E o quão importante é a oração para você? Ah, não é algo nem assim. É algo, não é nem importante, é fundamental, sabe? É algo assim que ultrapassa, é uma coisa que deve ser inerente a alguém que, de fato, né, se desprezar pela religião, desprezar pelo cristianismo, uma coisa assim que ultrapassa. Se eu falar que é muito importante, ainda não vai estar, não vai conseguir expressar o quão é fundamental. A oração é tudo, é o seu contato, é a sua conversa com Deus, é o como você vai se expressar para Ele, como que você vai se mostrar para Ele. Como é que você vai se mostrar disposto a seguir os caminhos dele sem estar disposto a se comunicar com ele, sabe? A conversar, a ouvi-lo Uhum. e falar com ele. Isso é oração. Então é fundamental. Aí, o pessoal tem orgulho de você. Você está representando a galera. Deixa só voltar que, olha aí, trava, a gente vai fazer as coisas ao vivo, sempre é assim, pessoal que gosta do fazer as coisas ao vivo, não se assustem, acontece. Toda a sua família é católica? Não. A minha Não? influência católica é toda por parte de mãe. Meu pai é agnóstico, a família do meu pai não é nada religiosa. Assim, acredito que a maioria. Ou é, tipo assim, só cristão, sabe? Acredita em Cristo, mas não vai à missa, não vai a nada. E a outra parte deve ser ateia, enfim. Não são nada religiosos mesmo. Toda a minha influência religiosa veio da minha mãe, da família dela. Ela tá falando aqui. Não vale a pena discutir. Perseverar na fé derruba todas as barreiras. A senhora tem razão mesmo. Ô, Tereza, Realmente. o que eu tinha para te perguntar? Qual é o vídeo que você mais gostou de fazer até agora? Nossa, o vídeo que eu mais gostei de fazer essa é difícil, viu? Putz, são tantos. Ó, eu vou falar um atual que eu gostei muito de fazer, que são vários, né? Mas um atual que eu gostei genuinamente foi o dicionário católico, que foi o áudio de um próprio católico que fez falando: Oi, se você é católico, você deve saber que os católicos falam catoliquês e língua dos anjos. É uma coisa assim bem irônica, mas eu achei tão divertido. Putz, eu amei gravar, amei o resultado, eu achei muito engraçado aquele áudio, eu amei de coração. Muito, 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 amei, achei muito divertido. E qual que você acha que tocou mais as pessoas, assim? Que o quê? Que tocou mais as pessoas? Putz, não sei, viu? Eu acho que foi um vídeo que foi assim, algo simples, mas que os comentários foram bem assim tocantes, sabe? Que foi um vídeo que eu fiz falando, tipo assim, era com a música, né, de fundo. Aquela I'm too young to feel so long, long, long. Aí era falando, né, que eu sou tão jovem para me sentir tão sozinha
e que você é o único que me faz me sentir amada. E aí colocava aquelas fotinhas de fundo e tal. Foi um vídeo que ficou muito bonito, assim, a mensagem para ser passada. E eu acho que foi um vídeo, assim, que me tocou bastante, também tocou as pessoas que viram, né? Uhum. Ela aí. Como é que é o nome da cachorrinha? Mocinha, tô aqui chamando ela, com medo dela latir, A, porque tem uns cachorros aqui fora. Vem, a filha! mocinha, a mocinha foi a que você salvou? Não, a que eu salvei não tá comigo. A que eu resgatei, né? Na verdade, não tá comigo. Essa era aqui. Eu tinha levado ao veterinário no mesmo dia, que tava com o coisa no fígado aqui. É minha filha! O Olha ela aí. apego que eu tenho por essa cachorra, não tá, vocês não têm noção, juro. Nossa. Tem um apego gigantesco com ela. Ela é E minha a que você princesa. resgatou? E a que você resgatou tá onde? Foi adotada por outra família, graças a Ah, que Deus. massa, Eu não graças a tinha, Deus. eu não tinha nem condições, assim, de ficar com ela, sabe? Justamente porque minhas cachorras são todas idosas. E ela era um filhote, então são cuidados muito distintos. Mas graças a Deus nós conseguimos uma família, bem assim, um adotante muito fofo. Ele ficava me mandando foto dela em cima da cama. toda essa peca lá, aproveitando, sendo muito amada. Pelo que eu tô vendo no chat aqui, você não tem só uma cachorra, não, né? Eu tenho duas. De Tenho 18 duas. anos, inclusive. Tem uma que tem Sim, 18 anos. a mais velha, essa aqui que eu acabei de mostrar, ela vai fazer 14 em agosto. A outra vai fazer 18 em setembro. A mãe dela, inclusive. Que isso? Nossa Senhora! A própria Calma, tá Rainha falando aqui. Elizabeth. É, literalmente, né? Porque para um cachorro ter essa idade, Sim, muito conseguir viver cuidado, esse tempo. muito amor, muita dedicação. O Pedro disse que o vídeo que ele mais gostou seu foi sobre o aborto, que ensinou muita gente. É o preferido dele. Sim, o Tereza, vídeo que eu fiz. a gente aqui fala também sobre oração. Eu já Uhum. já te fiz algumas perguntas. Tem uma música, eu não pego, a gente fala, tem músicas da Ziza que falam sobre, né, isso. Tem uma música que eu gosto muito, que é da Ziza, que fala sobre da humildade da pessoa, né, que é o que agrada a Deus, né, e tem algumas outras também. Mas eu peguei uma música fora da igreja para fazer um paralelo, sempre que eu discuto, bato um papo com as pessoas aqui, que é uma música do Gilberto Gil chamada Se Eu Quiser Falar com Deus. Por que eu falo isso? Jesus sempre falou para a gente, se a gente, eu não lembro agora de cabeça, mas se a gente quiser conversar direito com o Pai, a gente vá para o silêncio do nosso quarto, se acalme e faça. E essa música fala muito disso, da gente se desamarrar, soltar, ficar mais tranquilo, né, não esfriar a cabeça, para poder entrar numa conversa, né, boa com Deus, para poder entender o que Ele quer dizer para a gente. E aí eu queria perguntar para você, a Tereza tem algum método de oração? Então, o meu método de oração é justamente o da música, né? Que é o silêncio. Antes eu gostava muito de falar com Deus, de vocalizar a minha oração. Mas depois eu vi a história, cara, eu não lembro o nome do santo, mas eu lembro que ele foi citado por Padre Paulo Ricardo em um dos vídeos, que falava o seguinte, que o demônio, ele não tem a capacidade de ouvir o nosso pensamento, de ler o nosso pensamento, mas ele tem a capacidade de nos ouvir. Então, a maior arma do cristão, do católico, é justamente rezar em silêncio, porque o mal não sabe a sua intimidade com Deus, ele não vai saber. Isso irrita o inferno. Então, eu aprendi a me recolher para falar com Cristo. Mas uma das melhores formas que eu acho assim da oração é a oração na comunidade, entre amigos, igual nesse tempo pandêmico, né? Eu, junto com a minha irmã assim, né? Não irmã de consideração, iniciamos um grupo de oração do terço diário. Todo dia a gente faz o terço, 8 horas da noite. Tem o grupo no WhatsApp, inclusive quem quiser entrar, a gente manda o link todo dia, rezamos o terço.
Tem 19, tem 20, tem 21. Então, assim, galera, se vocês quiserem... Exatamente. Não tem desculpa para Falta. não rezar o texto, gente. Não tem. Não Não tem tem desculpa, é mesmo. preguiça. Exatamente. Que assim, eu sempre tive o costume de rezar o texto diariamente. Mas é diferente quando você reza com outras pessoas. Às vezes, quando você reza sozinho, você fica mais propenso a distrações, sabe? Qualquer coisa Uhum. distrai. Mas quando você tá com outra pessoa, o seu olhar fica voltado àquilo, porque tá junto de outro, você também tá falando, você tá interagindo. Então, assim, a questão. Parece que são opostos, né? Um de silêncio e o outro em comunidade, mas não, são complementares. Então, esses são os meus métodos, que não é uma coisa fixa, mas que são coisas que me ajudam a, de fato, ter o contato com Deus. Uhum. Nossa, sua mãe falou desse projeto agora aqui. O que eu ia perguntar? Meu Deus do céu. Não, você está falando desses métodos e eu entrevistei o Frei Hipólito. Você sabe quem é o Frei Hipólito, né? Acho que não, de nome eu não conheço. Deve estar aí pelo TikTok, eu não sei, de repente você ajuda. Tem um amigo meu que reza o texto, inclusive eu conheci ele pelo TikTok, está aqui, o Augusto. Obrigado, Augusto. Ele está falando sobre o que você falou, que isso ajuda muito, né, a rezar sempre em mais de uma pessoa. Eu estava conversando com o Frei Hipólito, que ele é o rapaz, ele é da Ordem dos Capuchinhos, e aí eu falei, Frei Hipólito, aparece lá no podcast, ele veio e ele falou muito das orações contemplativas também, né, que ele quando ele vai para a faculdade, tal, quando ele para e fica olhando e rezando, muito como São Francisco fazia também. Aí sua avó está falando que conversa muito no silêncio da noite, trabalhando e cantando louvores. Nossa, a música também é fundamental, mas minha voz aí, você tem que ver, ela é muito bonitinha, ela tem uma... tipo uma sacolinha de pano, sabe? Aquelas que vêm, tipo assim, sapatos, essas coisas, porta-jaleco. Pois é, aquelas coisinhas bem simples. Tem um tanto de livrinho de novena, tem um tanto de terço, tem tudo. Ela vai toda noite, sem falta, toda noite. Pega uma cadeira, coloca na frente do oratório, abre essa sacolinha e vai rezando toda a oração que tem lá dentro. Toda noite, toda noite, toda noite, sem falta. Então, assim, um grande exemplo, né? Nossa, é verdade mesmo. Né, eu também tenho um grande, né? Eu tenho uns 4 avós vivos, né? Um não é muito ligado à religião, mas a minha avó, por parte de mãe, reza o texto todo dia. O meu avô também, ele começa, inclusive agora, 3 horas da tarde, ele deve, lá em Rio Branco são 2h30, daqui a pouco ele está acordando do sono e começando a maratona, né? Começa pelo Terço dos Homens, passa pelas Mãos Ensanguentadas, depois vai para o Terço com o Padre Lúcio, né? Aliás, o Padre Lúcio da Rede Vida, que é essa hora agora, mas enfim, estou falando assim, durante a semana e vai até 8, assim, 5 horas da tarde, assim, de 3 às 5h30, mais ou menos. E eu vejo muito ele assim. Ele disse que a única coisa, se eu herdei uma coisa dele foi a religiosidade. Eu disse, graças a Deus. Tereza, e o humor? Eu gosto muito desse senhor que está aqui atrás de mim. Eu não sei se alguém conhece ele. Dá para enxergar? São mais ou menos a João Paulo II? Uhum. Esse quadro foi que eu ganhei da minha avó materna. Do lado de cá está Nossa Senhora, desse lado de cá está Nossa Senhora de Fátima, e aqui está. Esse negócio fica espelhado e a gente não fica, perde minha noção. E aqui está Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu estou te falando? Eu gosto muito do discurso dele, dos discursos dele sobre o humor, São João 23 também, São Felipe Neri. Sua mãe está falando que você é muito engraçada. Eu vou querer saber disso agora mesmo. São Felipe Neri, que é o padroeiro dos comediantes, Chiara Lubbe, que é a fundadora do movimento que eu faço parte, falava que a identidade de alguém do Focolare é o sorriso. O próprio Papa Francisco sempre vem tocando esse ano na alegria, né? Por fato da alegria ser a identidade do cristão, eu te pergunto, sempre falou do seu discernimento, de você gostar de bichos, da Tereza que decidiu evangelizar nas redes sociais, falou um bocado de coisa legal. Aí, se a gente pegar isso tudo, Tereza, e bater no liquidificador,
Né? Tipo aquelas trends do TikTok. Ah, Deus me fez assim. Um pouquinho, pá. Se eu tirar o humor da vida de um cristão, né? Porque muita gente olha assim, principalmente a minha geração, né? As gerações passadas olhavam para um padre, olhavam para alguém que trabalhava na igreja, assim, de uma forma, até para as pessoas que não têm não têm a prática religiosa, olha, ele é da igreja, ele não ri, ele não sai, ele não come, ele até não bebe, mas bebe dentro de uma moderação, é óbvio, ele não faz nada, não sorri. As pessoas pensam que o cristão é um muro, né, que não tem nada dentro enfim, dedica a vida só àquilo. Eu te pergunto, o que seria de você sem o seu humor? Não seria nada. Essa visão equivocada parte assim do pensamento, parte da falta de maturidade das pessoas, na verdade. Que o cristão, ele sabe levar o humor, mas ele sabe também a hora da seriedade. Tal como Jesus ensinou na Bíblia. O comportamento de Jesus com seus discípulos não era o mesmo que ele tinha quando ele subia para rezar, sabe? Então, assim, a gente sabe dividir os momentos. Então, assim, igual aqui na minha casa, minha mãe sempre falou que é muito engraçada. Ela sempre falou, né? Meu irmão também. Então, assim, acredito que seja verdade. Mas a questão de querer levar nos vídeos um ar mais brincalhão, uma coisa mais dinâmica, porque é o ambiente para isso, é o que a gente é chamado para fazer. Eu não vou entrar no vídeo, ficar séria, tal como eu ficaria na celebração de uma Santa Missa. Na celebração de uma Santa Missa não é um stand-up, sabe? Claro, né? Igual se a gente pegar Padre. Ai, meu Deus, como é que chama? É Padre Léo? Padre Léo. Isso, exatamente. Ele conseguia fazer uma homilia perfeita, levando assim o humor. Mas é claro que, por exemplo, no momento eucarístico, ele sabia que era uma hora de seriedade. Então, assim, a gente sabe dividir esses momentos. Não quer dizer que quando a gente sabe, por exemplo, que quando está ocorrendo a transubstanciação, nós temos que contemplar aquilo com seriedade, com um olhar assim mais de amor, um olhar de respeito, mas não quer dizer que sejamos apenas isso, sabe? Porque em diversos outros momentos, quantas outras figuras já provaram o contrário? Madre Teresa, ela sempre falava, né, que quando você não puder dar nada, dê um sorriso. Então, assim, prezar pelo humor, prezar pela brincadeira, prezar pela dinâmica, pela descontração é fundamental, justamente pelo trabalho de evangelização. A sua xará também falava de ai de um cristão do coração azedo, né, com o coração cheio de espinhos. Aí. Ela que está aí. Então, ela também é uma grande inspiração para a gente aqui. E, assim, sua mãe está falando que você é muito engraçada. Eu gosto muito dos seus vídeos também. Assim, eu acho que você botou um agora. Deixa eu até achar aqui, ver se o pessoal compartilha disso com a gente também. Que é para... Opa, peraí que eu cliquei na aba errada. Vou fechar aqui a aba do... que eu estava acompanhando a transmissão pelo YouTube também. Vamos lá. Aquela católica. Achar aqui. A gente está... Vamos... Dos temperamentos? Não só dos temperamentos. Aliás, qual o seu temperamento, antes de eu mostrar aqui? Nossa, eu estava falando isso com minha avó ontem, que eu fiquei em dúvida entre colérica e melancólica. Não sei qual que eu sou mais. Melancólica, você? Pois é, todo mundo fala isso. Meus amigos falam, Tereza não tem condições de ser melancólica, mas às vezes quando eu estudo eu fico, gente, mas será? Mas eu acredito que eu tenho assim, uma tendência maior para o colérico. Uhum. Mas é algo que eu tenho que estudar um pouco mais para ter certeza. Eu sou sanguíneo, já fiz o teste, já fizeram várias vezes o teste comigo. Nossa, achei que você era colérico. Não, já fizeram o teste, eu até brinco aqui. Esse vídeo aqui. Aliás, não é só esse vídeo aqui, mas espera aí. Tem algum aqui? Olha o rapaz aí, o bonitão aí do debate. Pois é. No Instagram eu postei poucos vídeos ainda no TikTok. Vamos lá no TikTok dar uma olhadinha no perfil da TT. TT é como te chamam em casa?
Sim, sempre foi meu apelido. TT. E eu amo, sabe? É tão comum que pra mim, quando me chamam só de Tereza, parece que tá brigando. Por isso que nas minhas vezes eu sempre coloco TT Castro. Uhum. Peraí, deixa eu tirar o som. Fala aí. Desculpa, eu te interrompi porque eu não consegui ajustar o som. Você falou que sempre te chamaram de TT. Isso, que é comum aqui, dos meus amigos, minha família. Uhum. Deixa eu diminuir um. Vamos lá. Agora eu tenho que tirar aqui, não sei como é que faz. Aqui. Ah, meu Deus do céu. Vejam até. Esse aí foi anunciando hoje. Vamos voltar aqui. Espera aí, galera. Ah, eu não tinha visto ainda não, olha aí. Pois é. Deixa eu tirar aqui, voltando para cá, vamos lá. Então, você... Nossa, olha aí, Tereza, é engraçada que o Pedro está falando. E sua avó está dizendo aqui, a nossa família é alegre. Desde pequena, sinto que Jesus quer que sejamos evangelizadores alegres. Eu acho que de todos nós, né, dona Terezinha? Sim. A galera que evangeliza de mau humor não é muito... Sentido. Não faz sentido nenhum. Não vai, Tereza, eu vou indo já para o final. As pessoas perguntam, só para ser... Eu não lembro se você perguntou isso para mim, mas do tempo... Eu falei que não tem tempo. Às vezes, 40 minutos, como a gente está fazendo, quase 50 rendem, e 1h30 rende também. Mas, nossa, tá sendo muito bom, assim. Queria primeiro já te agradecer. Tereza, indo para a parte final já. Como você se vê daqui a 10 anos? Você fala em relação à carreira espiritual, assim, ou tudo? Tudo. Bom, com a espiritualidade cada vez mais aflorada, né? Formada, já trabalhando em minha área de profissão. E, né, quem sabe seguindo a vocação matrimonial. Quem sabe? Uhum. Adorei ouvi-lo, Gabriel. Obrigado. Tua mãe está me deixando envergonhada. Toda hora ela manda um elogio aqui, eu vou ficar vermelho. E aí, em Montes Claros, num ritmo normal, sem pandemia, existe algum lugar que você goste de ir? Minha catedral. Não, para comer alguma coisa assim. Moço, qualquer lugar que tem um hambúrguerzinho, uma pizza, tá ótimo. Aqui em casa é assim, não precisa de muita coisa, sabe? Para o povo já ficar feliz. Você foi comer uma pizza, imagina a situação. E o garçom chega lá e diz: "Está aqui a sua mesa, reservada especialmente, tem uma vela, aquele negocinho todo e tal. Outra cadeira na frente." Aí você, nossa, outra cadeira. Por que essa outra cadeira? Você vai ter direito a que sente nessa cadeira o seu santo de devoção. Seria Santa Terezinha? Sim, que foi a primeira, né? Mas assim, Qual se eu pegasse pra... Pode falar. Qual pergunta você faria para ela, então? Eu queria perguntar para ela, assim, como ela conseguiu manter a paz, sabe? Porque a história de vida dela, ela já é melancólica, mas por si só é uma história de vida bem puxada, sabe? Assim, de perda de parentes próximos da mãe dela e tudo mais. E assim, seria essa a pergunta. Como que conseguiu fazer tudo em paz e amando cada vez mais a Deus? Boa. Existe alguém que te inspire?
Minha mãe, com certeza. Ela é sensacional. Minha mãe é uma inspiração. Aqui na Terra, né? No céu, Nossa Senhora, óbvio. Porque. E sua avó tá me chamando para ir lá na casa dela, em Porteirinha, tomar um café. Ó. A vovó é assim, se você deixar, ela já tá vendo assim, passagem pra você vir logo, fazer um cafezinho com pão de queijo. Opa, eu gosto, hein? Inclusive, eu participo, eu falo brincando, né, que eu estou no grupo, já deixando, né, a parte jovem do movimento, eu estava dando suporte, mas a galera no Rio está se reunindo e aí não bate o meu horário. E o pessoal de Minas me chamou, né? E aí eu falei lá na reunião do regional, eu disse, não, assim, eu estava andando pelo Rio, estou em São Paulo aqui, mas mais por causa da pandemia, eu estava andando pelo Rio, e aí do outro lado do muro é Minas Gerais, eu vi um cheirinho de café e pão de queijo e pulei. E agora estou aqui em Minas. Porteirinha é muito longe daí de Montes Claros? Nada, rapidinho, 2 horas, 2 horas e meia de viagem no máximo. Nossa Senhora. Graças a Deus, né? É graças a Deus. E Montes Claros é muito longe de BH? É, assim, umas, não sei, uns 5, 6 horas de viagem, eu acho. Aí já é chão, aí já é chão. Dona Terezinha, pode deixar que passando a pandemia eu vou visitar a senhora aí e visitar a sua neta também. Vai ser Obrigado ótimo. pelo convite. Sua mãe está falando aqui a distância, 450 quilômetros. Café com queijo e requeijão. Nossa Senhora, você só está me deixando. Exatamente. Requeijão também não pode faltar, não. Se você. Existe alguém no TikTok que te inspire? Nossa, muitas pessoas. Assim, um cara que eu admirava muito era o Lucas, que respondia protestante no perfil dele. Então, ele me inspirou bastante. Antes de eu começar a fazer os vídeos, lógico, ainda inspira, né? Mas é porque quando eu comecei, eu conheci uma galera muito, assim, eu conheci muito mais pessoas, sabe? Então, mas ele sempre, assim, sempre admirei muito o trabalho dele e admiro muito Uhum. da Gil Caniche. Nossa senhora, ela assim, eu fico, caramba, que ela é uma Qual o nome? antifeminista muito linda. Gil Caniche. Deixa eu achar aqui. Passar a segui-la. Como é que escreve? Fala aí para mim. Caramba. Gil? É Gopanichi. Gil Gil Caniche. Canins. Está aqui. Achei. Cara, eu sou fã dela, assim, muito fã. Muito, muito, muito fã. Se um dia chegar a fazer live com ela, vai ser a realização de um sonho. Eu acho ela muito inteligente. Muito, muito, muito inteligente. Você tá doido? Uhum. Nossa. Tereza, chegamos ao final. Eu queria muito te agradecer a presença, né, a disponibilidade de ter aceito o convite. Eu te chamei porque por um acaso, a gente se conheceu, né? Você rezou o texto 2 vezes, algumas vezes comigo também. E eu falei, Sim. cara, eu vou chamar essa menina porque ela tem, assim, o trabalho dela é muito bonito. E, enfim, cá estivemos e eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ter estado aqui com você. Agradeço a quem viu a gente, sua família, Dona Júnia, Dona Terezinha, seu Valdir, o Pedro. Alguém falou do Padre Pio aqui? E sua mãe. Minha mãe, ela é apaixonada. Apaixonada. Sua mãe. Eu queria perguntar para ele várias coisas também. Como foi que ele parou o combate na Segunda Guerra Mundial, mas essa vai Eu ser ia meio perguntar como difícil. assim você é sanguíneo? Você me enganou a vida toda. É verdade. Mas, assim, muito, muito obrigado mesmo, de verdade, de verdade. Avisando a vocês que ouvem, que forem ver, quem quiser ouvir vai estar em Spotify, Deezer, essas outras todas as redes aí. E acompanha a gente, que quarta-feira a gente volta com um novo episódio. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Me senti muito honrada. Que Deus abençoe demais sua caminhada, seu apostolado. Tenho certeza que seu trabalho é maravilhoso. Obrigado. Encerrando, eu peço que a gente rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, você puxa e eu respondo. Agora, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, Pedrão, obrigado. Judivane. Judivane é sua amiga, é parente? Minha tia. Obrigado, Judivane, também pela presença. Ela tinha falado aqui, eu tinha esquecido, ou tinha posto. Enfim. Pessoal, um beijo a todos, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, muito obrigada. Fiquem com Deus.